When the trouble is on the road, the children are not the night. I read them down the need and do my It's down at the end of the lonely street, that Heartbreak Hotel. Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de vlogs e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é de um quadro que eu tenho aqui no meu canal que se chama Recomendando Filmes, onde eu venho aqui e falo sobre algum filme de que eu assisti e gostei e falo os possíveis porquê que vocês deveriam assistir tal filme. Pois é, lembrando que tudo que eu falar aqui pra vocês é sem spoiler nenhum, justamente para não estragar, né, a experiência que vocês forem ter com os filmes, beleza? Lembrando também que aqui no meu canal existem alguns tipos de quadros diferentes, onde eu abordo às vezes alguns temas diferentes e etc. Então peço carecidamente que, se você não me conhece, entre aí no meu canal, e também vou estar deixando nos comentários fixado o link desta playlist, né, de recomendando filmes e também de outros quadros que eu tenho aqui no meu canal, caso você queira conhecer um pouco mais a profundo. Galera, hoje vamos falar sobre o filme Elvis. Sim, pois é, esse filme eu já deveria ter falado dele há um tempinho atrás, mas aí eu acabei esquecendo e é isso, tô falando dele hoje. O filme Elvis, que foi lançado em 2022 e foi criado no cinema e depois entrou para o HBO Max ou HBO Max, enfim, e eu assisti pelo HBO Max. Não sei vocês, mas eu gosto demais de filmes que se tratam de artistas, principalmente de artistas musical. Teve um filme que eu amei demais e sim, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre ele, que foi o filme de Queen, do Freddie Mercury. Foi um filme sensacional e maravilhoso. É claro que ele teve alguns erros ali e acolá, e relaxa que eu também pretendo fazer um vídeo só falando sobre ele. Mas enfim, o filme de Elvis, ele é um daqueles filmes que é documentando sobre a vida toda do artista, né? E a gente tem que sempre lembrar o seguinte: filmes, galera, normalmente eles sempre acrescentam ou retiram coisas da vida real. É algo às vezes fictício, né, que estão ali com a suma de máxima importância de entreter você independentemente de tudo. Ou seja, não é um documentário para ser levado totalmente ao sério, ao pé da letra total, né? Mas é claro que vai se tratar de alguns contextos históricos e reais que aconteceu com ele. Bom, mas vamos lá. William, quem de achos é Elvis, né? Quem é Elvis Presley, William? Eu não faço a mínima ideia, nunca ouvi falar. E por que eles estão fazendo um filme falando sobre a vida desse carinha aí? Pois é, mesmo sendo muito difícil hoje em dia vocês não saber quem é Elvis Presley, eu explico pra você que não sabe. Elvis Aaron Presley, né? Ele foi basicamente um cantor dos anos 40, 50, 60 e até 70, né? Se eu não me engano, né? Foi estouradaço. Vocês estão ligados? E pra quem não sabe, né, você que gosta de rock aí, heavy metal, sei lá o que, pra vocês que não sabem, o Elvis Presley, ele é considerado o rei do rock and roll. Pois é, ele é que meio que deu início a toda essa coisa selvagem, podemos dizer assim. O Elvis Presley, ele nasceu em 1935, né, e a sua família era uma família muito humilde, então ele tinha sempre que morar em bairros de gente negra, né, que na época tinha todo o lance de segregação e blá blá blá, racismo, blá 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 blá. Resumidamente, Elvis, ele sempre lutou para ser um artista, para ser um músico, e os seus pais obviamente nunca o apoiou ele com isso, nunca quis que ele se envolvesse com isso. E Elvis, ele chamou muita atenção por vários fatores. Um dos maiores fatores era a rebeldia de Elvis Presley. Como assim, William, rebeldia? Se vocês pegarem, sei lá, pesquisar no YouTube Elvis Presley dançando, vocês vão ver que, se vocês forem comparar artistas dos anos 30, 40, 50 e até 60, como eles se produziam ou dançavam, era de uma maneira muito mais
fina, elegante, sofisticada, enquanto Elvis Presley rebolava, dançava e tudo doidão e tudo mais. E é claro, o Elvis Presley, ele era um garoto jovem, bonito, ele era a nova cara da juventude, porque antigamente os cantores famosos eram sempre acima de 40, 50, já eram uns tiozão e umas tiazinhas, né? E o Elvis não. Então a primeira coisa que é se observada como o artista Elvis Presley é a sua forma de como ele introduziu essa rebeldia e que na época deu muito, mas muito rebuliço. Lembrando que a gente está falando de uma época completamente diferente de hoje. Antigamente as danças que Elvis Presley fazia era considerado proibida e até anarquista para as pessoas e de mal influência para os jovens, sendo banido às vezes de algumas televisão, de algumas apresentação. A polícia não queria, o governo não queria que ele dançasse daquela forma, ou que ele interagisse daquela forma, que era uma forma muito sexual, não sei o que. As garotas endoidavam. Pois é meio louco você olhar e dizer, William, como uma dança ridícula de se mexer ou de sei lá o que e tal é considerado proibido. Como eu disse, jovens, era uma época diferente, não existia todas essas mudanças que existiam hoje. A gente tem que ter em mente isso. Bom, esse filme vai contar a vida dele em sua ascensão, né, no seu crescimento, nos seus problemas que ele teve ao decorrer de sua vida e tudo mais. Era algo que eu tava muito ansioso para ver. Willy, então você gostou desse filme ou não gostou? De verdade, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu gostei e recomendo, mas não foi exatamente o que eu tava esperando. Por quê? A narrativa da história era, na minha concepção, algo legal de ser contado, porque eu queria ver como o rei do rock and roll, o cara que deu a origem do rock, da expressão de burlar o sistema, de quebrar tudo isso, e depois foi lançando várias outras bandas de rock, ou de bandas de rock and roll, os Beatles, depois vieram não sei o que, Guns N' Roses, blá, 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 blá. Queria saber da história, porém, existe uma coisa que eu sempre digo, às vezes o mais importante do que a história em si é como vai ser a narrativa, como aquilo vai ser contado, e foi aí onde, na minha opinião, eles falharam um pouco, pelo menos eu não gostei. O filme tem uma duração de 2 horas, porém, a forma como o filme é contada é sempre tudo muito rápida. Parecia que o diretor queria mostrar todos os acontecimentos, tudo em tela ao mesmo tempo, com muitas edições e transições de telas que eu considero transições de telas bem legais até, né? Uma edição bem legal, mas que a todo tempo o filme parecia, na minha concepção, muita correria, muita coisa em tela. Uma hora Elvis Presley tá ali, depois já aparece o general, que era o cara que conheceu o Elvis Presley e agenciou o Elvis, né, no início da sua carreira, onde ele começou a dar certo e tudo mais. Dá pra entender a história e o contexto que ela tá? Claro que dá, mas ainda assim pra mim pareceu tudo muito rápido, às vezes tudo meio forçado, né? Você começa ali a história bem legal, o Elvis, né? Outra coisa que é muito polêmico até hoje sobre a vida de Elvis é que o Elvis Presley roubou as músicas negras para um estilo branco e popularizou em seu nome, né? Que houve muito isso a famosa palavra apropriação cultural. William, o que de acham de apropriação cultural? Apropriação cultural é quando uma cultura maior, ela pega algo de culturas menores e agrega na cultura maior, podemos dizer assim, como se aquilo fosse seu, como se a origem desse dado ali naquele canto, e às vezes não é. Eu não sei se ficou muito claro, eu sou péssimo às vezes explicando algumas coisas. Enfim, as músicas que o Elvis Presley canta, o jeito como ele canta, tudo aquilo que ele interpreta, de uma certa maneira teve e tem uma certa influência ou total influência sobre as músicas Black Power, né? No caso, as músicas negras. E aí é uma coisa que eu achei legal, porque o filme não fugiu desse tópico. O filme já começa, na verdade, mostrando o Elvis criança indo na igreja, onde tá lá todas as pessoas negras e começando a cantar e tudo mais, o jeito dela. Você entende a interpretação e você vê que o Elvis, ele toma aquilo para si, né, e tudo mais. Bom, a apropriação cultural é um tema muito longo que eu não vou debater aqui. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo só falando sobre isso, ou não, mas enfim. O que eu quero
quero dizer é que a história em si é muito legal, que mostra como o Elvis, ele teve que dar os seus pulos e dar os seus medos e tudo mais, como de uma certa maneira ele estava à frente do seu tempo e ele mesmo assim quis enfrentar o governo, né, por causa dessas proibições. Teve um especial de Natal que era para o Elvis Presley aparecer tudo bonitinho e cantar uma música de Natal, e aí ele se arreta e diz: não, eu vou cantar as músicas que eu quero ser quem eu sou, eu quero ser o Elvis. E aí ele veste a roupa toda preta e vai cantar, se eu não me engano, alguma coisa assim. Agora eu não lembro muito bem o filme, mas é alguma coisa assim. Tem um show que o Elvis Presley vai fazer e que o agente, no caso o cara coronel, é o nome do agente do Elvis Presley, ele fala: ó, não dança, Elvis, canta lá algumas músicas, canta essas músicas aqui que é melhor e não dança, tá a polícia aí fora, tá lotado, não faz essa coisa senão você vai ser preso, né? E o Elvis, ele vai fazer o show dele, ele começa a cantar daquele jeito meio durão, a galera já começa a vaiar ele, porque sabe que ele não é daquele jeito, a galera, isso não é Elvis, tal, até que daí então ele fica puto e diz: eu vou fazer o que eu quero, e aí ele começa a dançar, e aí acontece um monte de multidão, e aí ele é preso, né, e acontece o lance de vários rolês, inclusive, por curiosidade, o Elvis, ele, na época da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, ele foi alistado para o exército, né? Ele foi usado como, de uma certa maneira, um garoto propaganda e tudo mais. Então teve muito rebuliço na vida do Elvis. Novamente eu falo que o ruim desse filme é que ele tenta mostrar tudo e não acaba exatamente mostrando uma progressão. O que o filme Queen, do Freddie Mercury, sofreu um pouco com isso, mas num aspecto menor e diferente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre o filme Queen, e aí vocês veem lá se eu já postei ou não ainda no meu canal. No momento que eu tô gravando esse vídeo postando, não postei ainda o vídeo do Queen, mas eu vou postar. Apesar dos pesares, a vida do Elvis Presley, ela foi algo muito louca de todas as maneiras possíveis. Ele foi um cara que teve muito dinheiro pra sua época, ele foi um dos caras mais top 1 que lançou naquela época. Como eu falei, era um jovem fazendo sucesso, trazendo rebeldia, trazendo a revolução, trazendo músicas negras que obviamente as pessoas, por conta do racismo, né, que existia naquela época, os cantores negros não poderiam cantar suas músicas, ou se até tivesse uma oportunidade de cantar ou alguma coisa assim, iria ser descartado. As pessoas brancas, que é a majoritária, né, a culturação majoritária, iria rejeitar e blá 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 blá. Bom, o filme acontece algumas coisas que eu não sabia, que era a respeito do seu agente, né, que é a respeito do coronel, que existe duas versões da história, e aí eu realmente não sabia de alguns acontecimentos ou do porquê que o Elvis Presley, por exemplo, não fazia turnê mundial. Pra quem não sabe, o Elvis Presley não fez uma turnê mundial e tudo mais, por causa que eu não vou contar, que você tem que assistir esse filme para entender todo o rolê. Novamente eu digo, o filme é bom, ele conta bem legal, acrescente, né, muito legal ver o Elvis Presley pobre, sendo rejeitado pela família, e ele sempre dizendo que iria ser famoso, iria dar sempre o do bom e do melhor para sua mãe, principalmente a mãe, que ele considerava a maior mulher da sua vida era a sua mãe. Ele tratava ela como uma rainha, literalmente. E aí, como ele começou a ganhar dinheiro, ele começava a dar as coisas para elas, ele começava a dar, né, os bens materiais e tudo que a vida de boa, né, com o financeiro poderia oferecer, ele dava para sua mãe e etc. Bom, mas eu acho que é isso. Esses já foram alguns porquês que vocês deveriam assistir o filme Elvis. No momento está na HBO Max, então se você tiver, vai lá assistir. Lembrando novamente que a única coisa que eu não gostei foi como a história dele foi abordada em si. Eu achei muito rápida, às vezes um pouco desfocada e sem entendimento, mas aí tem pessoas que vai gostar desse estilo de narração, algo mais resumido, mais contado, tudo mais, mas enfim. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, recomendando aqui o filme do Elvis Presley. Eu gostei, mas não gostei. Tem gente que vai gostar e vai gostar muito, né? Tem gente que talvez não vai gostar muito, mas que vai gostar mesmo assim. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. É claro, clica aí no botãozinho se inscrever, tem vídeos diretos aqui. Também lembrando que nos comentários vou estar deixando fixado o link de playlists, né, de outros quadros que eu tenho aqui no meu canal, beleza? Então é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo.